E aí, galerinha, tudo certo? Nada errado? E aí, hoje a gente vai começar a falar mais uma vez sobre a antiguidade, os povos da antiguidade, como esses povos viviam, como eles trabalhavam, como tinham suas divisões de trabalho e tudo mais. Vamos dar início principalmente na idade do Paleolítico, que é justamente a idade onde os homens eles começam a sair das cavernas e fazer as suas aldeias fora das cavernas, onde eles passam a ter uma caça de subsistência. Eles só pegavam aquilo que eles precisavam para aquele dia. Então não tem nada mais. Eles só caçavam aquilo que eles iam precisar para aquele dia. E no outro dia eles iam novamente caçando. Esse período durou aí vários anos, milhões de anos e tudo mais, tá ok? E aí depois do Paleolítico, e aí né, no Paleolítico nós temos aí o Neolítico, período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, também conhecida, porque eles poliam, eles batiam uma pedra uma na outra e começaram a polir essas pedras, a fazer os seus armamentos. Aí nós temos também a dominação total do fogo, certo? Que no Paleolítico ele só tinha um parcial. Nós temos a construção concreta das ferramentas de caça e pesca e também das ferramentas domésticas, onde no Paleolítico nós só tínhamos uma pedra lascada, que era o período ficou conhecido também como período da pedra lascada, e no Neolítico nós já temos todas essas revoluções, onde eles conseguem administrar melhor, e também já tem a divisão do trabalho, certo? A divisão do trabalho no período Neolítico, ela acontece da seguinte forma: os caçadores, os mais fortes da tribo, vão lá caçar e procurar o animal, o alimento, para trazer para a tribo. As mulheres, elas vão trazendo também, elas vão ser coletoras, elas vão coletar todo tipo de frutas e verduras que eles pudessem comer naquele momento. Também tem as mulheres guerreiras, as mulheres que ficavam na tribo cuidando dos filhos, certo? Porque na Idade Antiga, o filho não era o filho de uma mulher, ele era filho da tribo. Então, isso eu já comentei com vocês. Essa tribo, essas mulheres que ficavam na tribo também eram mulheres guerreiras. E os soldados também, que eram aqueles não tão fortes a derrubar um animal grande, mas eles ficavam na tribo também para defender, para que nenhuma outra tribo tentasse invadir, certo? E aí também passa-se aproximadamente 4, 5 milhões de anos para eles mudarem, a gente mudar para uma das idades mais importantes também, certo? Que é justamente a idade dos metais, onde eles começam a ter toda a questão da manipulação do fogo, onde eles conseguem também fazer a divisão total de tarefas, né? Onde eles começam a ter as mulheres também, passam a ter as mulheres que vão, as mulheres coletoras e as mulheres que cozinham na tribo, os homens que vão também ser homens coletores também, para ir a lugares mais longe e trazer mais comida para a tribo. Eles começam a fazer todo um processo de organização social, certo? Então, essa galera que vivia nesses três períodos foram os três períodos mais importantes do início da civilização humana: o Paleolítico, ou pedra lascada, o Neolítico, ou pedra polida. Nesse meio termo, nós temos aí mais ou menos 2 milhões de anos, que é a Revolução Neolítica, que é justamente essa transição entre Neolítico, o controle parcial ao controle total do fogo, para ir para a Idade dos Metais, onde ele já tem um controle totalmente do fogo, onde ele já consegue derreter metais, que é o primeiro metal a ser derretido, é o cobre, certo? Aí você me pergunta: professor, onde eles achavam o cobre? Na natureza, certo? Tem muitas coisas que são achadas no meio da natureza e eles iam fazendo testes, iam fazendo essas experiências para encontrar os materiais. Beleza? Escavando e outros meios aí. E nós temos três materiais que ajudam a história a entender isso, que é a paleontologia, a geologia e a outra eu esqueci o nome, mais tranquilo, depois eu passo, né? E aí nós temos a Mesopotâmia, nós também, que é uma idade antiga, é o berço da antiguidade, onde está esse círculo aí, ó,
passa o rio Tigres e o rio Eufrates, certo? Esses rios são um rio muito importante na sociedade antiga, porque várias sociedades, como vocês podem ver aí, tá pequenininho no mapa para vocês, mas qualquer coisa eu boto lá no material adicional. Esses mapas aí, esse mapa literalmente, ele mostra várias civilizações que estão ali literalmente na margem do rio, né? Então eles esperavam os rios encher para fazer o plantio, encher e secar, eles faziam os plantios e depois eles iam lá e colhiam, certo? Então a Mesopotâmia literalmente é a terra entre rios, onde todos os povos ficam lá, justamente ou de um lado do rio, ou no meio dos dois rios, ou do outro lado do outro rio, que é o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Tigre, certo? Belezinha? Então aí nós temos nessas sociedades os sumérios, certo? Que foram os primeiros a dominarem a região da Mesopotâmia, os babilônicos, que foram um dos maiores impérios da antiguidade, certo? E também tem o rei Hammurabi, que foi o cara que fez o rei, na verdade, né? Que fez um dos principais códigos de leis do mundo, que até hoje ele é estudado, que é o Código de Hammurabi. Aquela questão que vocês já escutaram várias vezes por aí, olho por olho e dente por dente. E uma coisa que mais plausível ainda é que se você assassinasse alguém de uma família, um indivíduo assassinasse alguém da família da outra família, eles tinham aí poderiam matar até a 7ª geração. Isso acontece até hoje em alguns países do Oriente Médio, certo? E aí nós temos que pensar também nos assírios. Os assírios não eram um povo dominador, ele era um povo mais dominado, certo? Então os sumérios chegaram e dominaram a Mesopotâmia por diversos anos. Depois eles dominaram os assírios, que foram povos que foram nômades, que chegaram lá e aí eles foram dominados pelos sumérios, e o Império Babilônico, que foi aquele império que dominou geral durante anos, certo? Durante anos e até podendo chegar até séculos. Até chegar a galera do Egito. Então, o Egito, nós temos aí três períodos do Império Egípcio, certo? O primeiro é o Egito Antigo, que ele justamente é o período onde eles constroem as pirâmides, certo? Aquelas gloriosas pirâmides lá de Kelfins, Kefren e Miquerinos. Nomes complicados, né? Chatinhos, mas tranquilo para a gente resolver. E aí também eles constroem as esfinges, são várias esfinges, né? Tamanhos menores ou maiores, mas tem a grande esfinge lá, que ela foi construída também no Império Antigo, certo? E aí tem diversas coisas que nós podemos também citar no Império Antigo, que foi construído, fora as pirâmides, o Egito em si, a cidade do Egito, no chifre da África. Eles também começaram as pequenas navegações, certo? Que aí depois a gente vai ver outros povos que fizeram isso. E por aí a gente já começa a ter diversas chamadas do Egito ser um dos maiores impérios do mundo antigo, certo? Nós temos o Médio Império, que é justamente quando o Egito ele começa a se espalhar pelo mundo, onde ele começa a ter grandes proporções, tomar grandes proporções, tanto do chifre da África ali atravessando para o Oriente Médio e para a Europa, quanto também descendo o Saara, certo? O grande deserto do Saara, o Mar de Areia, como ele era chamado nesse tempo antigo. Que aí é onde o Egito ele começa a ter um dos maiores impérios do mundo, ele começa a se espalhar literalmente. E na divisão nós temos o Alto e o Baixo Egito, que o Alto Egito fica na nascente do rio Nilo e o Baixo Egito fica o Baixo Egito fica na nascente do Nilo e o Alto Egito fica já ali onde o rio vai desembocar no mar, certo? E o rio Nilo, ele é um dos rios mais importantes da antiguidade também, certo? Então nós temos 3 rios antigos aí que são muito importantes para a antiguidade, que é o rio Nilo,
o rio Tigre e o rio Eufrates. Beleza, galerinha? Então, grava esses nomes, pensa nisso e vê que esses rios são muito importantes para a antiguidade, principalmente porque são rios grandes, de grandes proporções e densidades, tinham muita comida e aí eles ficavam sempre, as cidades eram construídas perto deles. Outra coisa também que eles fizeram foi aquedutos. O que são os aquedutos? São aquelas quebras de água que eles vão levando o rio até o centro da cidade. Algumas cidades ficavam longe da beira do rio e não tinha como chegar água lá e não tinham como ir coletar. E aí eles fizeram literalmente aquedutos de pedras que levavam o rio até a cidade. Mas para isso eles faziam barragens no rio, para poder quebrar as forças dos rios, porque os rios eram muito fortes nessa época, certo? E aí, durante o tempo, o Egito ele se consolidou como um grande império. E aí nós temos o novo império do Egito, certo? Onde Ramsés I assume e também onde ele tem a pior perda. Ramsés I assume o poder, certo? Ele está lá. Só que aí é onde os hebreus vão embora do Egito. Os escravos hebreus eles vão embora, eles são libertados por Deus para que eles saiam do Egito. E aí o império ele perde totalmente forças, sendo invadido por diversos povos também. E, mais uma vez, o Império Babilônico também ele invade essa galera aí. Outra coisa, nós temos os povos antigos, os hebreus, que eram escravos dos egípcios. Eita! Dos egípcios, certo? Então, essa galera, eles iam, quando eles foram embora, o Egito ficou sem ter, porque além de escravos, eles eram bastante guerreiros, então eles não tinham como ter guerras, promover guerras ao Egito mais. Eles não tinham mais aqueles tantos soldados que protegeram o Estado egípcio por tantos anos. Nós temos os fenícios, que foram os grandes navegadores, certo? Que depois eles vão se tornar os anglo-saxões. E aí também vai ter as escritas que eles vão criar, as escritas cuneiformes e tudo mais. E temos também os persas, o Império Persa, né? Que o Império Persa por Dario I, ele invade vários territórios, ele também tenta, ele domina o Egito por alguns anos, certo? Depois ele faz um acordo, entrega o Egito ao faraó, para que o faraó domine, mais uma vez, mas há critério sobre submissão, na verdade, a Dario I, certo? E aí são esses povos que mais importam pra gente nesse momento. Beleza, galerinha? E aí, ó, nós temos a pirâmide social. Deixa eu só aproximar mais um pouquinho aqui, ó, para vocês entenderem como é a pirâmide social do Egito. Eu podia dar um zoom, mas eu não quero não, tá? Ó, tem um faraó que tá lá no topo da pirâmide, a nobreza, os escribas, que são aquela galera, são os sacerdotes, os mais próximos do faraó, certo? Os soldados, que são aquela galera que vão mais por guerra, os artesãos, que são os comerciantes, os camponeses, que é a galera que trabalha, e justamente os escravos, que eles podem ser escravos por duas coisas, que eu vou citar para vocês agora, que é escravo por dívida, certo? Onde o escravo, ele literalmente, ele está devendo a alguém e ele vira escravo desta pessoa nesse momento. Ele pode ser escravo do camponês, do soldado, dos escribas e tudo mais. Ele pode ser escravo do rei por guerra e ele também pode ser escravo por qualquer outra dessas classes sociais aí, dessas camadas da pirâmide social egípcia, beleza? E aí, toda essa galera aí fica sobre o comando do faraó. Uma coisa bem importante que vocês precisam lembrar é o seguinte: o faraó, ele tem o poder imensurável e divino. O que é isso, imensurável e divino? Não se pode conter o poder do imperador, porque foi Deus que colocou ele ali. Foi Deus que fez com que o faraó, na verdade, ficasse ali, né? Então, esse poder divino, ele foi dado ao faraó para que ele ficasse ali. Tanto é que existe uma história literalmente contada, e isso também é verídico,
E todos os faraós da antiguidade, eles tinham a cabeça raspada, justamente para que o poder divino não tivesse nem o cabelo para ter interferência nesse processo. Certo? Beleza, galerinha. Valeu. Beijão do tio Egg e até a próxima.